das características gerais dos seres vivos. E a primeira delas é a composição química. Todo ser vivo é composto por um CHOMPS. O que seria isso? Carbono, quem lembra? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Essa é a composição geral para todos os seres vivos. Os compostos, eles são divididos em inorgânicos e orgânicos. Tem diferença? Muita diferença. Um composto inorgânico, ele não tem carbono na composição, tá? E o composto orgânico, ele possui carbono. Quem são os compostos inorgânicos? Água e sais minerais. Olha o exemplo aqui da molécula de água. Essa que eu estou marcando. O que nós temos? Quais são os elementos químicos aqui? Oxigênio e hidrogênio. Não tem carbono, só hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso que a classificação da água é inorgânica. Já a molécula de glicose, ela possui carbono. Carbono, nós temos aqui um total de 6 carbonos. Então, o composto orgânico tem carbono. Açúcar, proteína, lipídio, vitaminas, os ácidos nucleicos possuem carbono. Segundo aqui, organização dos seres vivos. Como os seres vivos são organizados? Em seres acelular, unicelular e pluricelular. Um ser acelular, esse prefixozinho A, está negando a célula. Então, não são formados por célula. Quem são? Os vírus. Nós temos aqui um vírus mais simples, que é o bacteriófago, parasita bactérias. Observe que não existe uma célula aqui, apenas uma cápsula e as fibras, e tudo isso aqui é proteína. Então, não existe membrana plasmática, não tem citoplasma, correto? Seres unicelular, aqueles que possuem uma única célula. As bactérias, os protozoários, são seres unicelulares. Aqui temos exemplo da ameba e do paramécio. Um ser pluricelular possui muitas células. Também é conhecido como ser multicelular. Quem são? Os fungos, né? Em geral, os fungos são pluricelulares, os animais e as plantas. Continuando ainda na organização dos seres vivos. As células são classificadas em procarionte e eucarionte. Uma célula procarionte, pró, significa antes ou primitivo, e cárion significa núcleo. Então, são seres que são bem primitivos, são os primeiros seres a existirem no planeta Terra. O exemplo aqui, as bactérias, elas não possuem um núcleo organizado. Possuem um material genético, mas esse material genético está livre no citoplasma. Não apresenta núcleo. Uma célula eucarionte, eu, significa verdadeiro. Cárion representa núcleo. Então, elas possuem um núcleozinho verdadeiro e ele está delimitado por uma membrana chamada carioteca. Além do núcleo, você observa que uma célula eucariótica, ela possui muitas estruturas, muitas organelas celulares que a procariótica não possui. Então, a gente pode organizar o estudo dos eucariontes como são células mais evoluídas, são células que possuem uma organização do núcleo e o DNA encontra-se protegido pela carioteca. São células que possuem várias organelas, cada uma com uma função celular. Já uma célula procariótica, ela é bem mais simples. Continuando aqui a organização dos seres vivos, nós vamos agora observar seres autótrofos e heterótrofos. Um ser autótrofo, auto significa próprio, são seres capazes de utilizar compostos inorgânicos para produzir o seu alimento. Resumindo, um ser autótrofo, ele faz fotossíntese,
ele é capaz de produzir o alimento dele utilizando compostos bem simples como a água, o gás carbônico e utilizando a luz do sol. Quem são? As plantas, os vegetais em geral, algas também. Seres heterótrofos, eles são incapazes de produzir o alimento, logo eles precisam buscar fontes alimentares variadas na natureza. Nós temos aqui algumas cadeias alimentares para diferenciar o que são seres autótrofos de seres heterótrofos. Então, os seres autótrofos, geralmente eles estão na base de uma pirâmide alimentar ou na base de uma cadeia ecológica, de uma pirâmide ecológica, porque eles são aqueles que utilizam a energia solar, transformam essa energia luminosa em energia química, e esses seres utilizam dessa energia química ao longo aí da cadeia. Então, são seres fotossintetizantes. Esses aqui eles não conseguem fazer fotossíntese, então são classificados como heterótrofos. Aqui tem um quadrozinho resumido. Depois vocês podem pausar o vídeo e anotar no caderno. Vamos passar para o ponto 3 para o vídeo não ficar muito extenso. Metabolismo. Metabolismo é toda e qualquer reação química que ocorre em um ser, tá? Ele pode ser classificado como anabolismo ou catabolismo. Qual a diferença? Anabolismo significa produção, e produção é a mesma coisa que síntese. Por exemplo, fotossíntese. O que é a fotossíntese? É uma produção, lembra que síntese significa produção, na presença da foto. É uma produção na presença da foto, que é a luz. Na fotossíntese, as plantas utilizam a água, que elas absorvem pela raiz, o gás carbônico, que elas capturam pelas folhas, na presença da luz do sol. Isso aqui tudo é convertido é somado, é produzido o açúcar glicose e é liberado o gás oxigênio. A setinha indicando liberação. No catabolismo é o contrário, ocorre o quê? Uma quebra ou degradação. É o que acontece na respiração celular. Na respiração, a principal fonte de energia para a célula, que é o açúcar glicose, na presença do oxigênio, é convertido em água e em gás carbônico. Isso aqui é uma reação bem simples e ela não está balanceada. Então, nós temos aqui açúcar mais água é quebrado. O açúcar ele é quebrado em água e gás carbônico. Por isso, quebra, degradação, catabolismo. Ok? Ponto 4. Todo ser vivo é capaz de se movimentar, né? Ou esse movimento pode ser uma deslocação, quando eu saio de um ponto vou para o outro. Um ser vivo, aquele que não é capaz de se deslocar, ele é capaz de abrir, fechar. Vamos dar um exemplo aqui. Uma flor, ela pode abrir e fechar. Então, aqui nós temos um exemplo de movimento, né? A mimosa pudica, que é aquela plantinha lá, que é bem comum na nossa região, triscou, fechou. Então, é uma forma de movimento. O girassol, que acompanha o movimento do sol, também movimento. Reprodução. Todo ser vivo é capaz de se reproduzir. Existem reprodução bem mais simples e outras mais complexas. A reprodução assexuada, ela não envolve a participação de gametas. Para quem não lembra, o gameta masculino é o espermatozoide, produzido pelo testículo, e o gameta feminino é o óvulo, produzido nos ovários. Na reprodução sexuada, tem gameta. Na reprodução assexuada, não tem gametas. Então, se não existe gameta, não há necessidade de um parceiro para a reprodução. O exemplo aqui é a planária. É um platelminto, é um animal
do filo dos platelmintos. A gente pode fazer a secção, né, cortar em vários fragmentos. Cada fragmentozinho consegue se regenerar. Qual a vantagem na reprodução assexuada? Existe a produção de vários seres em um curto intervalo de tempo. Mas também existe desvantagem. É que esses seres, eles não são variados. Não existe uma diversidade genética. Em outras palavras, são clones. A estrela do mar pode fragmentar em vários pedaços, cada tentáculo capaz de se regenerar. Na reprodução sexuada, existe a produção dos gametas e a formação do ser. Esse ser aqui, ele é geneticamente diferente dos pais, né, dos progenitores, o que garante aí uma evolução. A diversidade garante evolução. A vantagem é essa. A desvantagem é que existe uma produção limitada desses seres, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aqui existe o exercício de fixação, dá uma pausa no vídeo e vocês vão copiar para o caderno. São todas as questões que eu tirei da nossa primeira aulinha. Não há necessidade de vocês pesquisarem outras fontes, todo mundo é capaz de responder, ok? Vamos ver só um resumozinho aqui de um vídeo sobre reprodução. Todos os seres vivos se reproduzem da mesma maneira? Na natureza, existem basicamente duas formas de reprodução: assexuada e sexuada. A reprodução assexuada é comum em micro-organismos, várias plantas e algumas espécies animais. Trata-se de um processo de reprodução menos complexo e mais rápido. Este é o caso das bactérias. Em poucas horas, um único indivíduo pode dar origem a uma colônia com milhares de indivíduos, o que é uma vantagem para a perpetuação da espécie. Entretanto, a reprodução assexuada resulta em uma menor diversidade a cada nova geração. A reprodução sexuada é um processo mais complexo e mais lento e necessita de 2 indivíduos. A reprodução sexuada envolve grandes gastos de energia com produção de gametas, fecundação e, em alguns casos, acasalamento, disputas territoriais, etc. Mas esse processo aumenta a variedade genética das espécies, o que é favorável na seleção natural. As formas de reprodução são um mecanismo de perpetuação da vida que possibilita a transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Para saber mais sobre o assunto, visite o site www